Fala, turma! Se liga aí na dica de hoje. Hoje a gente vai falar sobre desapropriação sancionatória urbana. Como a gente bem sabe, os municípios eles podem desapropriar por necessidade pública, por utilidade pública e por interesse social. Professor, onde é que eu acho, por exemplo, o fundamento constitucional da desapropriação? A gente vai lá no artigo 5º e percebe lá no seu inciso 24, onde a gente tem lá toda a disciplina da desapropriação. A regra é que a desapropriação tenha como retorno ao desapropriado uma indenização justa, prévia em dinheiro. Isso acontece nos casos de desapropriação por necessidade pública ou por utilidade pública. Quando a gente está diante do interesse social, ou seja, quando o fundamento é o interesse social, a gente está diante de uma situação onde o proprietário ele atingiu a chamada função social da propriedade. Então, neste caso, em se tratando de município, o município ele não vai diretamente desapropriar por interesse social. O município ele não vai ali atuar na sua sanção urbana, que é a desapropriação. Não, antes ele percorre um caminho. E que caminho é esse? Ele vai ver se a sua situação, que deve estar definida, a situação de parcelamento, a situação de edificação compulsória ou de utilização compulsória, deve estar definida em lei municipal e alinhada ao plano diretor. Então, ele vai verificar se, ao você subutilizar, não utilizar ou não edificar o seu imóvel, ele vai verificar em que situação você se enquadra. Se você vai ter que parcelar, ou seja, lotear ou desmembrar, se você vai ter que utilizar-se compulsoriamente do seu imóvel, se você vai ser obrigado ali a edificar. Mas, ressalto, isso tem que estar previsto em lei municipal específica, inclusive está previsto lá no Estatuto da Cidade, assim como isso deve estar em sintonia com o seu plano diretor. Professor, eu tenho quanto tempo para parcelar, para edificar ou para utilizar compulsoriamente o imóvel? Vai depender da minha situação. Você tem um prazo, a partir da notificação, de até um ano, um prazo mínimo aí, para você apresentar um projeto. E você tem um prazo também aí de 2 anos para executar esse projeto, ou seja, para você colocar para frente o seu parcelamento, para você executar a sua edificação compulsória ou ainda a sua utilização compulsória. Professor, não fiz nada disso, não tomei nenhuma dessas atitudes, E aí, consequentemente, gente, você é chamado a parcelar, você não faz. Ou o seu caso era um caso de edificação compulsória, você não fez. Ou o seu caso era um caso de utilização compulsória, você não fez. Consequentemente, vai entrar em cena o chamado IPTU progressivo. O seu IPTU ele vai sendo aumentado num prazo aí de até 5 anos, com limite de até 15%. Para quê? Para forçá-lo a edificar ou para forçá-lo a utilizar compulsoriamente o seu imóvel ou ainda para forçá-lo ao parcelamento. Professor, durante esses 5 anos eu não fiz nada, não tomei nenhuma atitude, continuei aí sem parcelar ou sem edificar ou sem utilizar o meu imóvel, não apresentei projeto nenhum. Enfim, o que é que vai acontecer? O município agora vai para a etapa final nesta situação. Se você não respeitou aí ou um parcelamento, ou uma edificação, ou utilização compulsória, nem tampouco o IPTU progressivo ao longo de 5 anos, que tem um topo, um limite de aumento de até 15%, Então há um teto. E aí, um detalhe importante, esse IPTU progressivo ele é aumentado anualmente, por isso que o nome é progressivo. Ele vai elevando para justamente forçá-lo a promover uma atitude com relação ao seu imóvel. E aí, professor, o limite que o município vai ter de aumento de um ano para outro é sempre o dobro do ano anterior. Então, se, por exemplo, o município aumenta 2% no primeiro ano, no segundo ano ele pode ir até a 4%. Então, no terceiro ele pode ir até a 8%. Agora, perceba, se eu cheguei a 8% no terceiro, eu já não posso ir a 16% no quarto. Por quê? Porque eu tenho um teto de aumento desse juro, desse IPTU progressivo, que é de até 15% esse aumento. Professor, em 5 anos, nenhuma atitude com IPTU também, vamos agora para quê? Vamos para a desapropriação sancionatória urbana. E aí, neste caso, o município, com uma aprovação prévia por parte do Senado Federal, tem ali títulos da dívida pública em suas mãos, com prazo de resgate em até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurando ali, preservando o valor real do imóvel, e essa vai ser sua forma de pagamento. O município vai desapropriar por interesse social, ele vai lhe remunerar
não em dinheiro, mas em títulos da dívida pública. Agora um detalhe, gente, esses títulos da dívida pública têm que ter uma aprovação prévia por parte do Senado Federal para sua emissão. Prazo de resgate em até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. E o que fazer com essa área agora desapropriada por interesse social, professor? O município ele tem um prazo de até 5 anos para promover o aproveitamento adequado dessa área, e lembrando que ele pode aproveitar-se diretamente dela, ou ainda ele pode entregar à iniciativa privada para que ela assim o faça mediante uma concessão. Ok, gente? Fica a dica aí, cai muito em prova, fica aí atento a cada um desses detalhes que a gente vai ao longo dessas aulas aqui trazer para vocês. Um grande abraço, se gostou deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí, fique em paz.